Fala pessoal, meu nome é Priscila, esse aqui é o Caos de Papel. Eu tô aqui para fazer um vídeo aí que tá famoso nesse mundinho de papelaria, que é o meu ecossistema de cadernos. Eu tô com várias coisas aqui, nessa vista de cima não dá para ver quantos cadernos são, mas são bastante. E eu quero falar sobre cada um deles, mas também explicar o que funciona, o que não funciona para mim atualmente. Eu já tentei alguns sistemas, alguns modelos de uso de caderno, né? E eu já percebi que alguns não funcionam para mim, mas aí eu vou explicando no decorrer do vídeo. Então aqui tem caderno para todos os gostos, tem os argolados, tem caderno de disco que está aqui embaixo, tem o Arial, tem as cadernetas costuradas, enfim, pautado, pontilhado, tem para todos os gostos. Aí eu vou tirar tudo aqui de cima acumulado e vou começar um por um. Eu só não sei por qual pilha eu começo, mas talvez por essa aqui. Vamos lá. Deixa eu afastar esse aqui. Vamos começar com esse menorzinho aqui. Antes de começar, eu queria falar alguns pontos. O principal deles é que eu estou no momento de transição do uso desses cadernos, desses sistemas, desses métodos, porque a maioria, vocês vão perceber, se não todos, a maioria deles estão recém-começados. Vão ter 2, 3, 4, 5 folhas só. Porque eu tô numa fase de reformular tudo, realmente. Eu tava em outro sistema antes, que é o Planner, que é acredito que a maioria conheça, né? Eu usei Planner durante muitos anos. Planner, enfim. Durante muitos anos. E eu percebi que não tá funcionando mais para mim. Daqui a pouco eu vou pegar meu Planner, que era para ser o Planner desse ano, e vocês vão ver que não deu certo, não funcionou para mim esse ano. Já era uma coisa que eu estava cansada dos anos anteriores, e esse ano eu finalmente decidi assumir que não é mais para mim. Eu vou explicar o que eu estou usando como método de planejamento, que na verdade não é um planejamento também. Eu nunca usei Planner como planejamento futuro, sempre foi uma espécie de um diário. Eu sempre usei ele no passado, vamos dizer assim, não no futuro. Eu anotava num aplicativo que eu tenho no celular, posso até deixar o nome aí. É um aplicativo que eu uso há mais de 5 anos, ininterruptamente. E eu amo esse aplicativo, eu consigo colocar lá tudo que eu fiz no dia, tudo que eu preciso fazer. E aí o meu sistema sempre foi o seguinte: eu anotava nesse aplicativo, e aí no final da semana, ou alguns dias depois, eu passava tudo pro Planner no passado, né? Fiz tal coisa, fui a tal lugar, comprei tal coisa. Então nunca foi no futuro, do tipo, comprar tal coisa. Não, eu sempre usei como uma espécie de diário. Inclusive, já que eu estou explicando sobre o Planner agora, vou deixar esse aqui de lado um pouco e vou pegar o que era para ser meu Planner de 2026 para vocês verem do que eu tô falando, para exemplificar melhor, mostrando, né? Só um minuto. Voltei. Então esse caderno aqui é o caderno que eu comecei o ano usando como Planner. Esse ano eu já usei durante vários anos planners já pré-montados, pré-impressos, com layouts prontos. E esse ano eu quis mudar um pouco. Esse ano eu quis um pouco mais de liberdade. Eu não estava gostando dos layouts anteriores, eu já usei o vertical, já usei o horizontal e já usei o quadrante, que a página é dividida em 4 quadrantes. E esse ano eu falei, vou testar fazer o meu próprio, não desenhando os layouts do zero, porque eu acho que isso me tiraria ainda mais a vontade de fazer um planner, desenhar aquelas linhas, fazer tudo bem certinho. Esse é um outro ponto sobre mim. Quando eu tenho que fazer um esquema na página todo certinho, bonitinho, com régua, um sistema que eu tenho que preencher ali sempre, eu já vou falar disso no meu Reading Journal, eu não faço. Eu tenho preguiça, eu não vou sentar todos os dias ou várias vezes no mês para atualizar aquilo, não funciona para mim. E aí, eu tinha comprado esse caderno aqui, que é da AD Cadernos, é uma marca que eu adoro, inclusive tem vários produtos novos para chegar aí, eu vou fazer um unboxing aqui no canal.
E eu tinha comprado esse caderno que ele é... Deixa eu afastar essa vela aqui, né? Melhor. Que ele é reposicionável. O sistema dele é de folhas reposicionável. Essa furação aqui, ela sai, né? Só um minuto. Aqui são as divisórias. Eu tinha feito uma capa toda bonitinha para 2026, só para exemplificar o que eu tô falando. As folhas saem, tá vendo? E aí você reposiciona do jeito que você quiser. Nessa furação taça que se chama. E aí eu tinha feito a capa para começar o ano de 2026 do jeito que eu gosto. Fiz uma colagem basiquinha aqui de janeiro. Comecei meu planner. Eu não vou mostrar as páginas porque tem coisas escritas aqui. E eu vou mostrar a partir de fevereiro. Também fiz a capa de fevereiro. Decorei as semanas, mas como vocês podem ver, já a partir de fevereiro eu já não preenchi mais. Eu só preenchi janeiro no meu planner e fevereiro já tá tudo em branco, o que é uma pena, porque eu já tinha decorado tudo bonitinho. Se me bater muita força de vontade, eu preencho, volto aqui em fevereiro e preencho até atualmente, que a gente tá em agosto. Porque eu tenho, como eu disse, eu tenho tudo anotado nesse meu aplicativo, então eu conseguiria preencher aqui. E aí essas páginas estão decoradas. Ele é um tamanho colegial, ele é maior que um A5. Inclusive, eu acredito que esse talvez tenha sido um dos problemas que me fez abandonar ele, muito grande para ser planner. E aí, olha, eu adoro essa decoração aqui mais diferentona. E dá uma pena, né? Porque tem coisas decoradas, adesivos usados e em branco. Eu fico realmente com pena. Aqui a capa de março, de Crepúsculo, que eu gosto muito. E as semanas de março também já estavam preenchidas. Preenchidas não, desculpa, decoradas, né? Nos clubes que eu assinava, tem clube aqui que eu não assino mais. Esse aqui, por exemplo, é aquele caderno de adesivos da Gabi. E acaba aqui. Acaba no dia 29 de março. Já não decorei mais pra frente. E aí ele tá todo em branco. E eu percebi esse ano, em 2026, que planner assim, de preencher todas as semanas, não é mais pra mim. Não tô conseguindo mais. Não vou me forçar a isso. Eu acho que a gente que é viciado em papelaria, caderno, a gente conhece esse sentimento de primeiro estar empolgado por uma coisa, depois não querer mais e mudar o sistema, mudar o método. E aí eu não vou me forçar, finalmente, assumir para mim mesma que eu não vou me forçar mais a usar o planner. E em questão de planejamento pessoal, eu tô sem nada agora, zero mesmo, fora o aplicativo, mas aí é digital, né? Eu digo em questão de papel, eu estou sem nada. Mas vamos continuar esse vídeo mostrando, deixa eu colocar pra cá, mostrando o que eu vim mostrar, né? Que são os cadernos que eu estou usando. Voltando lá no começo, dizendo que os cadernos estão, a maioria deles estão recém-começados, porque eu estou nessa fase de querer mudar tudo, de desistir de tudo e de reformular tudo. Isso pode ser um problema para muitas pessoas, ser assim, né? Que você começa com vontade de fazer uma coisa, daqui a pouco você não quer mais. Ou você começa a ter novas ideias muito repentinamente na sua cabeça, e aí você precisa colocar em prática e abandona aquele outro projeto que você tinha. Especificamente no mundo da papelaria, eu sou assim. O que pode ser uma desvantagem para algumas pessoas, também pode ser uma vantagem, porque no mundo da papelaria a gente não tem regras, né? A gente não tem limites, a gente faz o que deixa a gente feliz naquele momento. E eu vou começar com esse caderninho pequenininho, porque eu acho que é o que tem menos coisas. Ele era um planner da Cícero, ele é um A6, né? Eu já mostrei aqui no canal. Eu tô usando para colagens bem pequenas, como essas colagens do clube de fofuras da @omdesenha, que eu assino a versão digital. Então eu imprimo esses adesivos em casa. E gosto de fazer as colagens desse clube nessa versão pequenininha, porque eu já imprimo as cartelas no tamanho A6 e faço a colagem nesse mesmo tamanho. Então fica tudo bem bonitinho, bem apertadinho.
eu acho que combina para esse clube. Se fosse algo maior, talvez não combinasse tanto. Aqui eu vou passar 2 páginas que eu fiz de despejo mental em dias que a gente tá mal, sabe? Aí eu só fui escrevendo assim para livrar pensamentos ruins da cabeça. Então eu vou dar uma censuradinha aí no vídeo, colocar um blur para manter a privacidade dessas páginas, até porque elas são muito pessoais, muito, sabe, para baixo assim. Então não tem por que aparecer. E aqui é a última colagem que eu fiz hoje, mais cedo, inclusive, com o Clube de Fofuras também, de julho, de julho. Ela libera no último dia de cada mês. Então eu só colei aqui o card que veio, colei uma folha de fundo aqui, que daqui a pouco eu vou escrever algo por cima, algo assim trivial, falando sobre clube, algo assim, e recortei alguns adesivos para compor a colagem. Inclusive eu usei até meu carimbo de datador, que eu achei ele muito bonitinho. Então esse caderninho, como vocês podem ver e eu falei, ele tá muito no comecinho. Ele tem essas 2 colagens que eu falei e aquelas 2 páginas de despejo que eu mencionei. A pretensão é continuar usando ele para essas colagens bem pequenininhas e para quando der na telha também escrever essas coisas, tirar coisas da cabeça. Então esse é bem rapidinho, é um A6 que eu acabei de começar da Cícero. E aí agora eu vou para esse aqui, que talvez seja um dos que estão mais famosos atualmente, que é o famoso Commonplace Book, ou Caderno do Conhecimento, ou como as pessoas também falam, Caderno de Tudo. Eu gosto de chamar o meu de Caderno do Conhecimento, porque eu vou explicar. Antigamente eu tinha esse aqui, que é deixa eu ver se tem algum ano aqui, 2023. Eu já tinha essa ideia de Caderno do Conhecimento em 2023, quando ainda não era tão difundido isso de fazer como Placebook, pelo menos aqui no Brasil. E aí eu já tinha esse caderninho, tá vendo? Eu já chamava de Caderno do Conhecimento, e nele eu colocava espécies de verbetes para mim mesma, bem curtinhos, bem rápidos e, como vocês podem ver, sem nenhum tipo de decoração, nada mais trabalhado, só escrevi ali no momento e era isso. Eu tinha feito uma legenda aqui com os assuntos, né, que eu já tinha escrito ou que eu queria escrever, e aí eu tinha feito essas páginas com alguns verbetes que me interessavam. Como vocês podem ver, são de 2023. E desde então eu não mexi mais nele. Não atualizei. Isso foi tudo que eu escrevi nele. E aí, como voltou bastante agora essa história de Commonplace Book, Caderno do Conhecimento, eu decidi recomeçar um mais atualizado, mais de acordo com o que eu quero atualmente, com a estética que eu quero. E aí eu comprei esse A5 da Cícero, também tem vídeo mostrando aqui. Ele era liso, né, e eu já enfeitei a capa toda com adesivos que eu gosto, que eu acho que tem a ver com o propósito desse caderno. E aqui, essa vela, né, eu tô tentando que ela fique legal no vídeo, mas ela não fica. Olha, deixa aqui por enquanto. E aí eu já comecei ele é um quadriculado, eu comprei refil quadriculado pra ele. E eu comecei ele recentemente também, esses dias inclusive, com a estética que eu quero que ele seja, que é assim, mais bonitinho, com adesivos que eu imprimo em casa, imagens que eu mesma imprimo em casa, recorto, decorando assim, não muito, mas também colocando uma frescurinha aqui, outra ali, usando a letra bastão, que não é minha letra natural, mas eu acho que esteticamente ela fica mais bonita, menos poluída num caderno assim. E eu comecei eu tô com três temas, vamos dizer assim, 3 verbetes.
que é esse aqui, que é sobre uma empresa de pratos de bateria, que é a empresa mais antiga do mundo, uma empresa musical mais antiga do mundo, porque ela simplesmente foi fundada em 1623 na Constantinopla. É inacreditável. Então eu tinha que escrever sobre isso. O próximo é sobre o Ano Sem Verão de 1816, que foi um ano que ocorreram várias anomalias de temperatura e também explosões vulcânicas em várias partes do planeta. E isso afetou milhares de coisas que a gente nem imagina que poderia afetar, porque houve uma grande erupção vulcânica em 1815, no ano anterior, aqui ó, no Monte Tambora, nas Índias Orientais, que hoje em dia é conhecido como a Indonésia. E isso causou um grande inverno vulcânico e atividade anormal ali na área. Então tem vários efeitos que podem ser percebidos não só geologicamente, politicamente, financeiramente, como também efeitos sociais, como é o caso de como as pessoas percebiam o mundo ao seu redor, as cores, até em questão de sentimentos mesmo. E um fato muito legal assim, que eu gosto que pode ser entendido como consequência desse ano sem verão, é o fato da escritora Mary Shelley, a conhecida autora de Frankenstein, ter escrito o livro, ter começado a escrever o livro em junho de 1816, porque eles estavam passando ali por chuvas incessantes durante um verão muito desagradável. Isso são aspas dela. Mary Shelley, o marido, Lord Byron, que é outro escritor famoso, e outras pessoas passaram um verão trancados numa casa de verão, na casa de veraneio. E uma das atividades propostas ali naquele verão foi que eles escrevessem uns para os outros histórias de terror, histórias para entreter uns aos outros ali. E foi aí que Mary Shelley começou a escrever Frankenstein, o começo de Frankenstein, e fez ela terminar, se eu não me engano, em 1819, eu acho. Preciso confirmar essa informação. E só para dizer que Frankenstein, assim, é uma das obras, para mim, é uma das obras-primas do mundo. Eu acho o livro uma espécie, assim, de perfeição de escrita, que é difícil colocar em palavras. Eu sou maluca por Frankenstein, pelo livro, pela toda a cultura pop mesmo em volta do universo de Frankenstein, que, obviamente, muita gente sabe, não é o nome do monstro, é o nome do médico. Mas tudo bem, a gente é acostumado a chamar o monstro de Frankenstein também, porque é o sobrenome do Victor Frankenstein, que é o médico que criou ele. Então, se a criatura foi criada com ele, foi criada por ele, ou seja, é filho dele, por que não ele ter o sobrenome Frankenstein também, né? Então, de toda forma, não estaria errado. Enfim, falei demais sobre esse ano sem verão aqui. Não é um vídeo sobre Common Place Book. Conforme eu for atualizando o meu, eu posso fazer vídeos sobre as minhas entradas aqui. Não sou muito boa falando, como vocês podem ver, descrevendo uma história, contando um fato histórico ou contando um fato científico qualquer. Eu sempre fui a menina que é muito melhor escrevendo do que falando. O que se passa na minha cabeça, quando eu vou colocar em palavras, não sai nem 10% do que eu queria me comunicar, mas eu vou aos poucos tentando pegar um jeito. E por último, a entrada do experimento da gota de piche, que eu posso dizer que é o meu Império Romano. Não sei se vocês já ouviram aquele conceito de que 9 entre cada 10 homens pensam constantemente no Império Romano. Se você tem namorado, marido, pai, primo, enfim, pergunta para eles qual foi a última vez que eles pensaram no Império Romano. Incrivelmente, e eu não sei porquê, a maioria deles pensam constantemente no Império Romano. E aí eu quero dizer que esse é o meu Império Romano, porque eu penso constantemente nesse experimento. Que nada mais é do que uma gota de piche num funil. Ele começou em 1927 e ele continua funcionando na ativa até hoje, sendo o experimento mais antigo que está de maior duração ininterrupta do mundo.
Ele consiste, como eu disse, num piche dentro de um funil e o experimento é simplesmente esperar a gota pingar no becker embaixo. E uma gota de piche demora mais de uma década para pingar. E aí eu penso, o meu Império Romano é justamente, será que a atual gota já pingou? Se eu não me engano, a última gota pingou em 2014. E aí o objetivo desse experimento é calcular a viscosidade aproximada do piche. Quando caiu a oitava gota, que foi no ano de 2000, eles conseguiram calcular e a viscosidade aproximada é de 230 milhões de vezes maior do que a viscosidade da água, que é considerada o meio base ali para calcular muita coisa. Então é isso, eu gosto muito desse experimento. Outra curiosidade sobre ele é que ele é filmado 24 horas por dia, tem uma câmera focada aqui nesse aparato todo, e ele é transmitido também 24 horas por dia pela internet. Então, quando a gota cair, todo mundo vai saber. Principalmente os doidinhos que estão interessados nisso, como eu. Então é isso. São só essas 3 entradas que eu quis escrever até agora aqui. Eu achei que a estética tá ficando bonitinha, não tá ficando perfeita, obviamente, mas o que é a perfeição, não é mesmo? E eu tô gostando muito de fazer, gostando muito de parar, ler o assunto, escrever. Eu já tô, deixa eu pegar aqui do lado, eu já tô com várias outras imagens que eu já imprimi e recortei para fazer novas entradas. E eu quero ter isso aqui como minha Wikipédia particular. Wikipedia, não sei como vocês falam. Porque eu sou muito fã da Wikipédia, eu acho que quem fala mal da Wikipédia, tipo, ai, nossa, você pesquisou na Wikipédia, não sabe do que tá falando. Obviamente não é uma fonte para você fazer, para você basear teses e dissertações, mas eu acho que a Wikipédia é a nossa biblioteca de Alexandria moderna. Salvas as proporções. E eu gosto muito, sou muito fã da Wikipédia, eu acho que ela não pode acabar nunca, é um dos grandes feitos da humanidade. Então, por que não ter a minha Wikipédia própria? A Wikipédia somente dos assuntos pelos quais eu me interesso, pelos quais eu gosto, pelos quais meu olho brilha. E aí, eu estou escrevendo nesse formato de verbetes, vamos dizer assim, verbetes bem breves. Enfim, aí como o Placebook tá sendo isso, o caderno do conhecimento, eu tô adorando fazer ele, eu acho que é meu preferido atualmente. O próximo, eu vou pegar esse aqui, que é bem simplesinho de mostrar. Eu resolvi colocar aqui todos os livros que eu já li na minha vida, porque eu percebi que essa informação só estava no Scooby, naquele aplicativo de leitura. E o Scooby pode simplesmente, como tudo que está na internet, acabar do dia para a noite e eu perder essa informação. Então, tudo que estava lá marcado como lido, eu coloquei aqui. Aqui tem leituras desde a minha infância, então eu já tinha colocado no Scooby tudo que eu lembrava, mas eu já devo ter lido mais coisa, né? Só que eu ia desde que eu comecei a usar Scooby, que eu não lembro o ano que foi, mas faz bastante tempo, foi bem no começo que o Scooby foi lançado, eu já marcava as minhas leituras. Então aqui é só para mostrar mesmo, ó, nem fiz nada, só escrevi todos os livros que li na vida. Os livros estão numa ordem completamente estranha, porque tava tudo bagunçado lá no Scooby com o livro antigo, os primeiros livros que eu li na vida, com os últimos que eu acabei de ler. Então tá numa ordem muito estranha, mas não importa. Eu fiz esse caderno para manter esse registro de tudo que eu já li na vida. Não é muito, mas também não é pouco. E eu quis ter isso escrito, porque o escrito não vai embora, né? Não pode sumir de uma hora para outra. Parou aqui em 295 no último livro que eu li, que foi Hilda Furacão. Então esse foi bem rapidinho, só para mostrar isso. Aí eu agora vou para os cadernos de colagem, que também vou mostrar rápido. Esse aqui é uma das minhas últimas aquisições, eu comprei na Lilac Papelaria, é do De Repente 30, eu amo demais esse filme,
Adoro esse filme. Muitas garotas devem adorar esse filme. E eu acho ele lindo, lindo, lindo. Então aqui são colagens aleatórias. Desde colagens com... Vou mostrar, né? É melhor mostrar do que falar. Eu sempre deixo uma página em branco achando que eu vou fazer uma capa. No fim das contas eu nem faço a capa. Olha lá. Então, começando aqui com uma colagem de viagem. Seria um travel journal, mas se eu fosse deixar esse caderno só para travel journal, eu ia atualizar ele, quiçá, uma vez por ano, e olhe lá. Porque a gente sabe que não dá para viajar o tempo inteiro, pelo menos na minha realidade. O que tá tampado, gente, não é nem por mim, é porque meu digníssimo, sabe, é o ministro dos low profiles, então eu prefiro tampar porque eu sei que ele não gostaria de aparecer. Essa série de colagens que eu vou mostrar aqui é da viagem que eu fiz para São Paulo, que nós fizemos para São Paulo. Foi para comemorar nossos 10 anos juntos. E foi, por incrível que pareça, depois de 10 anos, nossa primeira viagem em casal, assim, só pra gente. E pra vocês verem que se fosse um travel journal, ia ser uma entrada a cada 10 anos, então não ia dar certo. E aí eu adorei fazer essas colagens da viagem, tirei muitas fotos e imprimi o que eu pude, assim. Achei que a estética ficou muito legal. Um fato sobre mim é que a gente viaja, a gente dá muito valor para comer em lugares legais, para viagem gastronômica, digamos assim. Então, minhas colagens são bem baseadas em restaurantes e comidas que a gente comeu. Inclusive, eu tô pensando em fazer um journal só disso, só das coisas que eu cozinho, porque eu tenho foto de tudo. Vamos ver se vai dar certo. Se der certo, eu mostro mais pra frente. Esse aqui foi um restaurante que a gente foi, que foi meu restaurante preferido lá, eu amei. Delicioso. Quero muito voltar lá. Aqui foi no dia da Liberdade, que a gente foi na Liberdade. Se alguém que tá vendo aí mora em São Paulo, deve achar uma besteira esses passeios, né? Mas é pra quem é de fora de São Paulo, eu sou de Brasília, inclusive, é muito legal, assim, vale o registro. O dia que a gente foi no MASP, outro fato sobre mim é que eu amo museus e amo arte. Também quero fazer um journal sobre isso. Esse foi o dia da Galeria do Rock. Eu amei essa colagem aqui, bem caóticazinha, mas eu amei. E nós fizemos tatuagens lá. Essa é a tatuagem que ele fez e essa é a tatuagem que eu fiz. São 2 foguetes, porque nós também amamos exploração espacial, universo, astronomia e tudo mais. A minha tatuagem é essa aqui, não sei se eu consigo mostrar. É essa. Esse foi o dia de um show que a gente foi, que meu marido é muito fã dessa banda. E a gente aproveitou para ir nesse show. O Museu do Ipiranga, que eu estava querendo muito, muito, muito conhecer, e foi o meu lugar preferido de São Paulo, definitivamente. Amei, amei o Museu do Ipiranga. Eu sou viciada em história do Brasil Império. E conhecer o museu foi, assim, espetacular. Aqui eu quis fazer uma página de cafés da manhã do hotel, que eu tirei uma foto por dia, nem coube todas aqui, mas o que coube eu coloquei. Que café da manhã de hotel, vamos combinar, né, gente? É uma delícia. Eu não tomo café da manhã em casa, muito difícil, mas no hotel eu era obrigada a tomar café da manhã, porque quando você tá num hotel, uma das suas obrigações é essa. E por fim, essa aqui na Sé, na Catedral da Sé. Aí eu deixei essa página em branco porque a colagem acabou numa página simples e depois eu preencho com qualquer outra coisa. É uma colagem de um clube que eu assinei recentemente, se chama Clube do Caracol, é da Hatsuka. E eu fiz uma colagem bem basiquinha com os itens que vieram. Aqui veio um papelzinho que eu escrevi em cima, veio esse papel vegetal que eu acho lindo, um adesivinho e um bolsinho que aqui eu coloquei o marca-página que veio. E um cartãozinho. Aí eu coloquei nesse bolsinho aqui pra manter essas coisinhas aqui. Deixei esse adesivo também que veio aqui. E por último, essa colagem é da Cruella, que foi a primeira vez que eu assinei o clube dela.
Na verdade, esse aqui nem é do clube, gente. Esse aqui foi uma promoção que ela fez no site de edições antigas. Eu acabei pegando 3 ou 4, não lembro agora. E uma dessas que eu peguei foi esse tema que era Cacareco Girl. E aí, tudo isso aqui foi impresso aqui em casa. Eu mesmo imprimi, eu mesmo recortei. E aí, eu fiz essa colagem aqui pra lembrar, ó, primeira vez imprimindo o kit do clube da Cruella. Apaixonada pelo traço dela e pelo bom gosto. E agora eu realmente assino o clube dela, a versão digital. Então todos os meses eu pretendo fazer uma colagem especificamente sobre o clube dela. Então aqui nesse caderno é isso, é um caderno de colagens aleatórias. O meu outro caderno de colagens é esse quadrado, que é da Kimo. Ele é um 20 por 20, se eu não me engano. Esse desenho é da Natoff, eu adoro a Natoff. Eu também assino o clube dela, a versão digital. E esse caderno é mais um caderno de colagens aleatórias. A diferença para o outro é que é tamanho mesmo. Então, colagens que eu quero fazer no tamanho maior, eu geralmente venho para cá. Inclusive, essa colagem aqui, eu queria mostrar para vocês. Deixa eu mostrar assim de lado. Essas palavras aqui, ó, são impressas na minha impressora 3D. Eu tô mostrando lindamente, né? São impressas na... Oh, meu Deus! Eu quero mostrar o relevo, olha aí. São impressas da minha impressora 3D. Eu escolhi uma fonte lá, escolhi o tamanho e imprimi justamente para compor minhas colagens. Várias palavras diferentes. Inclusive, eu vou pegar aqui o restinho delas que eu tenho. Só um minuto. Aqui, inclusive, eu tenho coisas que eu já imprimi na minha impressora. Qualquer dia eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Esses aqui são carimbos, tá vendo? Então, se você molhar naquela almofadinha, esse aqui é daquelas manchas de café. Esse aqui é um... Espero que esteja dando pra ver. Esse aqui é um marco, né? E esse também é um decorativo bem grande. Dá certo, gente. Não fica a melhor carimbada do mundo, mas dá certo, fica legal. E aqui são as palavrinhas que eu já imprimi. Não vou tirar tudo aqui pra não... Mas, por exemplo, essas brancas aqui, ó. Tá vendo? Eu escolhi o tamanho, aí escolhi o filamento branco. E aí, com cola branca mesmo, você cola isso aqui na colagem. E eu acho que dá todo outra cara, fica muito bonitinho. Daria pra ter impresso maior, palavras bem grandonas e tal. Mas por enquanto eu imprimi essas. Olha, tem mais um monte aqui. Pretas e brancas. E eu pretendo imprimir mais. Só preciso comprar outras cores de filamento. Quero comprar rosa, quero comprar lilás. Acho que vai ficar legal. Só um parênteses aqui, falando de impressora 3D, que eu acho que é um assunto bem legal e que combina com papelaria. Então, voltando para as colagens aqui. Como eu disse, a diferença é só porque aqui eu consigo fazer colagens maiores. Colagens assim de 2 páginas. Acho que fica bem legal assim quando o tema permite e tal. Essa outra aqui, essas duas são do clube que eu não assino mais, que é da Papelaria Algodão Doce. Mas enquanto eu assinava, achava bem legal. Essa aqui que eu fiz sobre a missão Artemis 2. Como eu disse anteriormente, eu gosto muito de exploração espacial, universo e tudo mais. Então eu gosto muito dessa colagem. Eu fiz uma lua aqui no meio, recortando o papel. Eu amo essa colagem. Achei que o fundo ficou lindo, as impressões ficaram lindas, modéstia à parte. Olha só, gente, o foguete aqui, eu amei demais essa colagem. E por último, eu tenho essas duas que foram dos últimos clubes que eu assinei da Kimo. Eu não assino mais todos os meses, porque eu tenho muito adesivo já. Eu assinei o ano 1, 2... o ano 1 e o ano 2 inteiros, sem pular nenhuma. E aí o ano 3, que é o atual não, começou o ano 4. Mas acabou de acabar o ano 3, eu escolhi só os que eu achei mais bonito. Então eu tenho essa aqui sobre piratas, né? Foi a penúltima, eu acho. E essa aqui que é uma antiga, não foi uma das últimas não. Que tá aqui, escrito nas estrelas. Que eu achei muito linda.
e fiz essa última colagem bem grandona aqui. E é isso. Então, de caderno de colagem são esses dois que eu mostrei, que são os que eu tô mais usando. Quero usar eles até preencher bastante. Vocês ainda estão aí, gente? Eu sei que o vídeo vai ficar enorme, mas eu vou tentar encurtar ele um pouco na edição e vamos um pouco mais rapidinho a partir de agora, né? Porque, nossa senhora, ninguém merece. Agora vamos falar sobre o Reading Journal. O que eu tenho para comentar sobre é... deixa eu pegar aqui. Eu tinha um Reading Journal mais clássico, como vocês vão poder ver aqui. Ele era daqueles que tem que preencher várias coisinhas, tem que fazer vários layouts, e eu comentei com vocês, não dá certo para mim. Como vocês podem ver, esse aqui é de 2023, talvez. De 2023, como vocês podem ver, o que eu fiz? Não preenchi. Então, não dá certo para mim. Eu tinha esse aqui mais bonitinho, mais elaborado, e não dá certo. Olha aí, leituras do ano, parei, esse aqui é 2023 também. Tinha feito todo um esqueminha aqui, toda uma decoração, e eu tenho que cair na real que essas decorações elaboradas para preencher sempre, para atualizar sempre, não são para mim, não dá certo, não adianta forçar. E aí eu tenho poucas resenhas aqui. Tenho, inclusive eu tava falando de Frankenstein, né? Tem o Frankenstein aqui. Esse aqui foi eu que desenhei, por isso tá feio desse jeito, viu? E aí eu achava lindo fazer essas decorações, escrever esse tanto aqui, falar sobre os livros, mas ao mesmo tempo eu não fazia. Eu lia muito mais rápido do que eu atualizava isso aqui. Aí eu usava o bloco de notas do meu celular para escrever resenhas, para guardar, né, para um dia, quando eu sentisse vontade de passar tudo para cá. A vontade nunca batia, eu nunca passava para cá. E não dava certo. E também não era todo livro que eu lia, que eu tinha vontade de escrever uma resenha bonitinha sobre ele. Eu leio livros que... A gente lê livros clássicos maravilhosos e a gente também lê aquelas literaturas meio duvidosas. Pelo menos eu sou assim. Não estou elencando aqui livro que presta, livro que não presta, livro bom, livro que é ruim. Só estou falando que nem tudo a gente tem vontade de escrever sobre, nem tudo eu acho que vale a pena uma página no seu Reading Journal toda bonitinha, decorada. Eu realmente não iria fazer uma resenha sobre um livro hot aqui que eu leio bastante. Não me sinto à vontade de fazer uma resenha sobre. Mas isso sou eu, viu, gente? Não tô falando de absolutamente ninguém, tô falando de mim. Então aqui tem poucas resenhas, de como dá pra ver aqui nas datas, todas de 2023. E esse caderno foi abandonado nesse ano. Mas eu acho lindo, né? Tudo que eu escrevi aqui, essas poucas resenhas, eu acho que ficaram lindas. Esses livros, só livros maravilhosos aqui que eu coloquei pra cá. Eu adoro todos esses livros que estão passando aqui. E por último eu escrevi uma resenha de Tudo é Rio, da Carla Madeira. Adorei esse livro. Não vamos falar de livro aqui, mas um espetáculo de história. E essa foi minha última resenha. E foi abandonado esse caderninho aqui, como vários outros que eu já fiz na vida. E aqui que eu fiz. Eu tenho esse outro Reading Journal da AD Cadernos também, que eu já falei antes. No que consiste ele? Eu vou já abrir direto na página que eu parei. Ele é um sistema muito mais simples. Porque o que ele vai pedir aqui? Esse aqui foi o último livro que eu li, né? Ilha do Furacão. Então, você só vai colocar o título, autor, gênero, quantidade de páginas, início e fim. Eu nunca coloco o início, porque eu não gravo isso, só marco o dia que eu terminei de ler. Formato, recomendo. Avaliação. Aqui tem uma avaliação básica com os emojizinhos. Aqui é resumo do livro, então você vai escrever uma sinopsezinha básica. E aqui, nesse espacinho, é minha opinião. Então, é basicamente um registro rápido de cada leitura sua. E tem funcionado. Comprei ele faz pouco tempo.
Então eu não fico com preguiça de escrever aqui, porque a página já tá montada, já tá tudo prontinho, o layout já tá pronto. Eu vou imprimir as capinhas, já tô fazendo um arquivo disso. E quando as capinhas forem impressas e coladas aqui, eu acho que vai ficar mais bonitinho ainda. E aí, eu achei esse sistema aqui muito mais básico, muito mais rápido de preencher e eu não fico com preguiça. E tem outras leituras aqui, que é o livro 2 de Duna, um hot que eu inclusive comentei. Nem escrevi minha opinião aqui, que todo hot eu dou 2 estrelas, eu acho, no máximo. Mas isso não quer dizer que o livro seja ruim, é porque só no meu grau de comparação com um Duna, por exemplo, não vai ganhar mais de 2 estrelas. Mas isso não quer dizer que eu não goste de lê-los, eu continuo lendo. E o Duna 1 aqui. Então eu comecei esse Read Journal aqui no mês 6. E por enquanto tem essas páginas, essas 4 leituras, né? Esse caderno, que inclusive é de sistema reposicionável também, ele vem com essas páginas já impressas, essas capas, desculpa, já impressas, se você quiser recortar. Ele tem 1001 outras funções, 1001 outros layouts. Aqui, eu cheguei até a preencher coisa aqui, mas eu sei que eu não vou continuar preenchendo isso, porque olha, parei em março. Não vai dar certo. Olha só, ele tem 1000 e outro. Aqui acho que é só para uma visão mais rápida aqui do que você leu. Eu vou passar aqui rapidinho só para vocês conhecerem. Eu não vou preencher essas coisas, eu tenho certeza. Eu não escuto audiobooks, por exemplo. Livros favoritos. Volta ao Brasil em 27 livros. Livros que julguei pela capa. Desafio do alfabeto. Tier list. Eu ainda tentei, viu? Vocês estão vendo que eu tô tentando. Bingo literário, desafio dos 100 livros. O que eu pintei só o número 1 aqui? Não sei. Eu não faço ideia. Finais alternativos, frases favoritas. Aqui é meu cantinho literário de livros lidos em cada mês. Aqui é paginômetro de cada mês, com color code, né, de cada livro. Vocês veem que eu não vou preencher isso. Não vou mesmo, não é pra mim. O que me interessa nesse Read Journal são as páginas das fichas de leitura que começam aqui. E aí tem várias, né, obviamente. São muitas mesmo. Ele é num papel 120 gramas, então é bem grossinho. E no final, só para terminar de mostrar, acaba aqui. Aqui é livro do ano, que você vai fazer um chaveamento aqui. Prêmios literários, resumo do ano e páginas livres aqui. Então, só para fazer um tour rapidão nesse Read Journal lá da AD. E tem outras capas lá, para quem quiser dar uma olhada. Tá acabando, gente, fica comigo, eu juro que tá acabando. Outro que eu vou mostrar rapidinho é esse aqui que eu comecei recentemente. Deixa eu pegar aqui, tá uma bagunça já. Que eu tô chamando de caderno de perguntas. Eu tenho esse livrinho já há bastante tempo. Uma pergunta por dia. Ele consiste, literalmente, em uma pergunta por dia. E aí, por exemplo, dia 30 de maio. Qual foi a melhor coisa que você leu hoje? Dia 29 de maio. Se não tivesse nenhuma obrigação hoje, o que você faria? E assim por diante. Qual foi a última praia que você esteve? Hoje você cancelou? E assim por diante, uma pergunta por dia. E aí, como vocês podem ver aqui, no próprio livrinho, ele tem o espaço para você responder ao longo de 5 anos. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Você vai colocar aqui, por exemplo, mostrando que nem minha cara. Você vai colocar aqui 2026 e colocar a sua resposta do lado. Obviamente, nenhuma resposta minha caberia aqui, porque minha letra é de gigante. Então, eu não quis usar o próprio sistema deles aqui. O que seria até legal, porque, obviamente, ele serve para fazer um comparativo de 5 anos, né?
Mas aí eu tinha esse caderno parado aqui. Eu comprei ele na Shein, não tenho certeza, mas foi na China. Ele é um caderno capa dura, tem muitas páginas, não vou lembrar quantas, mas são muitas páginas. E as páginas dele são pautadas, assim, amarelinhas pautadas. E aí eu simplesmente comecei ele para responder essas perguntas. Coloquei a data do dia que eu abri a pergunta. Não coloquei, por exemplo, 10/8 aqui, que foi até ontem. Não quer dizer que eu peguei a pergunta de 10/8 ali no livro. Eu abri numa pergunta qualquer e coloquei aqui. Eu tampei, gente, porque eu acho que essas perguntas são muito pessoais, né? Coisas que a gente bota aqui muito pessoais. E aí eu comecei esse caderninho assim. E essa outra página que foi de hoje, se você pudesse transformar um desejo em realidade hoje, qual seria? Então eu respondi essas duas perguntinhas e pretendo continuar esse sisteminha de cadernos de perguntas. Por último, eu tenho esses 2 cadernos de disco aqui, que são meus cadernos de idiomas. Eu sou alucinada em aprender idiomas. Eu posso dizer, sem soar meio arrogante, eu espero que não soe assim, porque ele realmente não é, mas eu falo português, inglês, espanhol e um pouco de francês. E aí eu estudo outros idiomas que eu tenho interesse. Isso quer dizer que eu fale esses outros idiomas? Com certeza não. E eu vou explicar por quê. Esse aqui é meu caderno de francês, especificamente de francês. Ele é da Tilibra. É um caderno de disco da Tilibra. E aqui eu estudo francês há um tempão, gente. E eu sempre tenho que voltar do básico porque eu passo um tempão sem estudar e eu esqueço tudo. Mas esse é especificamente de francês, como eu disse, né? Aqui os textos que escrevo, vocabulário, que eu adoro fazer lista de vocabulário. Mais texto. E esse é específico de francês, que eu deixei um caderno só para isso, porque francês é o que eu gosto mais de revisitar. Não que eu seja fluente, sabe, gente? Não sou fluente mesmo em francês. Mas é a língua que eu mais gosto de aprender, fora as básicas, tipo inglês e espanhol. Esse aqui ele é da... Qual é o nome, gente? School. S-C-O-O-L. School Disc. E ele é meu caderno de russo, grego e finlandês. Ah, você fala russo, grego e finlandês? Não, com certeza não, nem um pouco. Mas existe uma peculiaridade nessas línguas, no russo e no grego principalmente, que depois que você aprende o alfabeto, que são alfabetos diferentes, como vocês podem ver aqui, você aprende, obviamente, você aprende a ler a palavra. E aí você consegue ler o texto, uma palavra, sem necessariamente saber o que aquilo significa. Então, por exemplo, a palavra aqui que é laranja, portocalha. Eu consigo ler portocalha, eu sei que tá escrito aqui, tá, gente? Mas eu sei que tá escrito portocalha aqui, que eu consigo ler esse alfabeto, mas eu não saberia, se não tivesse escrito aqui, que significa laranja. Algumas palavras em grego a gente consegue até deduzir, porque são muito parecidas com palavras que existem em português. Tipo, sei lá, caramela, que é doce, né? Dá pra deduzir. Então, como eu estava dizendo, eu sei o alfabeto do russo e do grego, então eu consigo ler essas palavras sem entender porcaria nenhuma. É como se eu estivesse lendo grego, literalmente. Desculpa a piadoca, mas é tipo isso. Eu consigo ler sem entender porcaria nenhuma. Por que você então estuda a língua? Não é com o objetivo de ser fluente, não é com o objetivo de falar várias línguas, de me tornar poliglota, nada disso. É simplesmente porque eu amo estudar idiomas. Eu amo, é uma das paixões da minha vida, assim. Estudar idiomas e estudar etimologia é tudo pra mim. Eu sou muito da área da linguística, das letras. Não sou formado em letras, mas
eu gosto muito da área, é um dos meus maiores interesses. E aí eu estudo porque eu gosto. Eu acho que o que a gente estuda não necessariamente a gente tem que se tornar expert naquilo. A gente tem que se tornar fluente, tem que se tornar um expoente naquilo. Não, eu estudo porque eu gosto de curiosidades gramaticais, gosto de estudar voz ativa, voz passiva, voz média do grego. Eu adoro esse tipo de coisa. Conjugação verbal, enfim. Então essa é a parte do grego. No mesmo caderno eu tenho as 3 línguas, né, que eu gosto de estudar. O finlandês, que é outra língua que é 100% do jeito que você escreve, você lê. Não tem pegadinhas de pronúncia, como é no francês, por exemplo, como é no próprio inglês, inclusive. Então é uma língua muito silábica, sabe? Muito fonética. Aí eu comecei a estudar finlandês. É uma língua difícil de aprender, porque não tem nenhum comparativo que a gente pode fazer, porque quando a gente está estudando francês, a gente consegue fazer traçar uma comparação entre o francês e o português, às vezes até com o inglês, porque tem muita palavra em inglês que é roubada do francês. E o finlandês não, a gente não pega de lugar nenhum, não tem familiaridade com nada mais ali. Aí eu tô começando o finlandês, eu comecei faz pouco tempo. E essa é tudo que eu tenho escrito aqui de finlandês. Eu amo, gente, amo estudar língua. Conjugação para mim, então, nem se fala. E a próxima língua é uma das mais antigas que eu estudo, é o russo, que cai no mesmo caso do grego. Depois que você aprende o alfabeto e você consegue ler o que está escrito ali, você não entende o que está sendo dito para você, mas você consegue ler. É uma dinâmica muito doida. Por exemplo, o francês, você aprende a pronúncia antes mesmo de aprender o significado. Então é outra dinâmica. Aqui não, aqui você aprende a escrita antes mesmo de aprender o significado. Aqui eu tenho o estudo do alfabeto russo, tenho o vocabulário, e é isso. Eu estudo muito, nem sempre eu escrevo no caderno, eu estudo muito em sites. No próprio YouTube tem vários canais de ensinar essas línguas. Então, foram esses meus cadernos de idiomas. Não vou adicionar mais nenhum idioma agora, eu prometo que se deixar, eu começo a pirar. E é isso, gente. Depois de 1 milhão de horas, terminei. Deixa eu colocar alguma coisinha aqui, só para não ficar sem nada. Esses são os cadernos atuais que eu tô usando. Um monte, né? Eu falei demais. E como eu disse lá no começo do vídeo, pode ser que daqui a 2, 3, 6 meses tudo isso mude. Eu mude tudo, eu canse de algum deles, eu pare com algum deles, eu mude completamente o sistema. E assim é a vida na papelaria. Ainda bem que a gente tem 1001 possibilidades. Tem a liberdade de fazer do jeito que a gente quiser, sem ninguém julgar, sem ninguém dizer se está certo ou se está errado, porque não tá, não tem regra. E é isso, obrigada por quem ficou até agora, realmente um falatório danado. Obrigada por terem me aguentado. E até o próximo vídeo.